Subiu para 8 o número de feridos no vendaval que atingiu Pirenópolis. Os ventos passaram de 60 km por hora no temporal que durou 20 minutos. 4 pessoas morreram num confronto com a polícia durante uma tentativa de fuga de presos em Mineiros. Eles já tinham construído um túnel de 20 metros debaixo da cadeia. Acidente numa rede de alta tensão causa uma descarga elétrica num caminhão em Itumbiara. Os pneus seguraram a carga de energia e ficaram muito danificados. Foi 22 pneus. Eu estou devendo o caminhão, prestação atrasada. Agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite para você, 7h20. Jornal Anhanguera chegando com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Um dia depois da forte chuva em Pirenópolis, moradores estão tentando voltar à rotina. 8 pessoas ficaram feridas por causa do temporal. E pelas ruas ainda tem árvores caídas. O seu Paulo amanheceu avaliando tudo o que foi perdido. Uma árvore caiu em cima da pousada onde ele trabalha. Aqui na pousada em si, a árvore caiu, graças a Deus ela caiu meio enviesada, né? Então só a parte dos galhos caiu, quebrou aí umas entre 250 e 300 telhas. Uma força-tarefa foi montada para retirar das ruas o que ficou dos estragos depois do temporal desta quinta-feira. Visitando residências, comércios, verificando as árvores que ainda precisam ser cortadas. Estamos fazendo nosso trabalho hoje também, mas em relação às vias públicas já estão todas desobstruídas. Em apenas 20 minutos choveu em Pirenópolis, o que era esperado para 15 dias. A força dos ventos passou de 60 km por hora. Casas foram destelhadas. A árvore caiu da rua, caiu lá em cima do meu quarto. O mesmo aconteceu na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, patrimônio histórico. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Uma ventania virou mais de 200 por hora, ó. A água cobriu ruas e mais de 50 árvores caíram. Estragou muito a cidade, a feirinha do Coreto também caiu muita árvore. Na verdade, eu cheguei agora na rua que eu fui ver o tamanho do estrago. Esta tenda não resistiu à pressão do vento e desabou. Pessoas que se abrigavam debaixo dela tiveram que ser socorridas. Durante o temporal, 8 pessoas ficaram feridas e vieram para este hospital em Pirenópolis. 7 já tiveram alta e uma mulher de 36 anos que vive em situação de rua continua internada. Isso porque ela fraturou o fêmur e deve passar por uma cirurgia nos próximos dias. Esta família é de Brasília. Estava pela primeira vez em Pirenópolis, que recebe milhares de turistas o ano inteiro. Ficaram bem assustados. Quando a gente pensava que a chuva ia parar, um vendaval enorme, né, que derrubou árvores, arrancou telhas de lojas, é assustador. Bom, parte da cidade ainda está sem energia e a Enel disse o seguinte, que enviou equipes extras para que os mais de 300 clientes que ainda estão no escuro voltem a ter energia o mais rápido possível. E choveu forte também hoje à tarde em Pires do Rio. O telespectador que mandou para a gente esse vídeo aí, disse que a chuvarada começou por volta de 15 para as 4 e parou mais ou menos 5 da tarde. Vento muito forte também, que chegou a destelhar um galpão em Pires do Rio. Mudando de assunto, câmeras de segurança registraram um momento assustador em que uma criança de 3 anos é atropelada por uma moto em Rio Verde. Essas imagens impressionam. O acidente foi registrado por essa câmera de segurança. Nas imagens, um carro está estacionado e a porta do passageiro está aberta. Uma criança aparece sozinha na calçada. De repente, ela tenta atravessar a rua correndo e é atropelada por um motoqueiro e arremessada para longe. O garoto de 3 anos até tenta se levantar. As pessoas que estavam no carro saem desesperadas. O acidente aconteceu exatamente aqui no centro de Rio Verde por volta das 2 horas da tarde. A rua é bastante movimentada, principalmente em horário de pico. Quem estava aqui no local e presenciou o acidente ficou impressionado.
E saiu assim, meio tortinho de um lado e chorando, aí o avô colocou no carro e já saiu imediato para o hospital. O seu João conta que a mãe do garoto estava saindo do prédio da Promoção Social de Rio Verde e quando ele viu, correu para encontrá-la. A mãe ia saindo daqui, quando ele viu a mãe se aproximou, ela gritou e sinalizou, mas de repente o moço tentou fazer o possível, mas conseguiu atingir a criança, jogou assim uns 3 metros mais ou menos. Mas aí, graças a Deus, hoje ele esteve aqui, relatou pra gente que tá tudo ok, graças a Deus. Ainda bem, né? E uma rede elétrica de alta tensão da Enel pode estar causando acidentes com carretas que passam por uma das principais avenidas de Itumbiara. A rede de transmissão, segundo os moradores, está muito baixa. E quando caminhões passam, acontecem as descargas elétricas. Uma situação que tem causado prejuízos. Esse caminhoneiro está contabilizando os prejuízos. Ele alega que os pneus ficaram danificados depois que o veículo passou por baixo dessa rede de transmissão e recebeu uma descarga elétrica. Foi a antena do caminhão que encostou na rede e recebeu a descarga. O equipamento ficou destruído. Danificou 22 pneus meus no chão. Não tivesse acontecido isso, tinha dado descarga elétrica, tinha pegado na cabine, tinha virado cinza, entendeu? O motorista, que também é o proprietário do caminhão, não sabe como vai fazer para voltar para casa, em Minas Gerais. Eu não tenho condição, foi 22 pneus. Eu tô devendo o caminhão, prestação atrasada. E quase que uma fatalidade, quase que eu cheguei a óbito por causa daquela rede lá. A descarga elétrica no caminhão foi tão forte que houve até um princípio de incêndio aqui nesse gramado. Os moradores é que correram aqui para o local e, utilizando baldes de água, conseguiram apagar o fogo. No asfalto ainda há marcas da hora da explosão. A rede elétrica que está oferecendo riscos fica em uma das avenidas mais importantes de Itumbiara. No local há um retorno improvisado, mas que é muito utilizado pelos motoristas. Esse empresário tem uma transportadora na região e teve problemas com um caminhão da empresa, após o veículo encostar na fiação e também receber uma descarga. Não é o primeiro. Aconteceu já com um veículo nosso também, na segunda-feira passada, onde veio a estourar os 18 pneus que estavam no chão. O empresário acionou a Enel. Funcionários da concessionária estiveram no local e confirmaram que a rede está baixa. Realmente a rede está muito baixa mesmo. Pois é, a Enel informou que técnicos estão no local para avaliar essa rede elétrica e programar as ações que forem necessárias. Esclareceu que os postes e a fiação da companhia seguem a altura padrão definidas por normas técnicas brasileiras. Sobre o retorno irregular, a Prefeitura de Itumbiara respondeu que a equipe de trânsito também vai até o local avaliar que tipo de trabalho vai ser feito para resolver o problema. Rápido intervalo e a seguir a Polícia Civil prende integrantes de uma quadrilha especializada em furto de gado. Agora 7h27. A Polícia Civil fez hoje uma operação contra o tráfico de drogas em Lusiânia e pelo menos 20 pessoas foram detidas. O Danilo Moreira está chegando ao vivo aqui para a gente com os detalhes. Oi, Danilo, boa noite. Oi, Luciano, muito boa noite para você também, boa noite para todo mundo. Exatamente, essa operação foi coordenada pelo Grupo de Repressão a Narcóticos aqui de Lusiânia. Pelo menos 30 policiais participaram deste trabalho e eles contaram também com a ajuda de cães farejadores. 6 bairros foram vistoriados, todos considerados como os principais pontos de vendas de drogas na região do entorno. A polícia apreendeu maconha, cocaína e crack. Toda essa droga foi levada para a delegacia e está sendo contabilizada neste momento e o balanço final ainda não foi divulgado. Como você disse, Luciano, pelo menos 20 pessoas também foram presas. Segundo a polícia, todas já tinham passagens por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, essa operação teve início depois que várias pessoas denunciaram tráfico de drogas nesses bairros. Viu, Luciano? Volto com você. Por isso a importância, né, Danilo, da denúncia, né, da população. Muito obrigado, bom trabalho. E a Delegacia de Repressão a Crimes Rurais, depois de 4 meses de investigações, prendeu 2 pessoas aqui no estado que são suspeitas de integrarem uma quadrilha de roubo de gado. Está aí a imagem para você ver. Segundo a polícia, durante as investigações, foram recuperadas 46 cabeças de gado, avaliadas em R$100 mil. Essas vacas tinham sido furtadas em Cachoeira Alta, em outubro do ano passado. A polícia disse ainda que todo o crime é comandado por um preso
que está na penitenciária de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, onde foram presas também 4 pessoas suspeitas de participação nesses crimes. Agora a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Sábado de calor, principalmente no norte de Goiás. Mas a formação de nuvens provoca chuvas isoladas e que podem ser fortes em algumas regiões. No sudoeste e sul de Goiás, pode chover até 20 milímetros. Volume maior de chuva também na região central do estado. Em Rio Verde e Catalão, chuva moderada e temperatura máxima entre 29 e 30 graus. 30 também em Anápolis. Um pouco mais quente em Lusiânia e em Porangatu, calor de 34 graus. E a seguir, 4 pessoas morreram em confronto com a polícia que conseguiu acabar com um plano de fuga de presos em Mineiros. Agora, 7h31. 7h33, 4 pessoas morreram num confronto com a polícia hoje em Mineiros, no sudoeste do estado. De acordo com a polícia, eles estavam cavando um túnel que dava acesso à cadeia da cidade. A casa alugada fica a poucos metros do presídio. A placa de aluguel de frete servia para disfarçar a movimentação da caminhonete que retirava os sacos de terra. Na sala fica o buraco do túnel, construído a aproximadamente 8 metros de profundidade. O Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar descobriu o esquema ao abordar um casal que estava saindo do portão. Ficaram muito nervosos com a abordagem e os policiais resolveram verificar a residência. Quando foram adentrando a residência, já foram recebidos a tiros por quem estava no interior da residência. 4 homens morreram, um policial ficou levemente ferido e o casal foi preso. Segundo a polícia, a casa estava alugada há 2 meses. A cozinha montada e o colchão no chão mostram a estrutura organizada do grupo para a construção do túnel. Ainda de acordo com a polícia, não se sabe por quem o grupo foi contratado. Aqui no túnel a gente mal consegue ficar em pé e a gente observa que realmente é uma estrutura extremamente elaborada, com as vigas de madeira, todo um sistema de iluminação, de ventilação e um maquinário pesado lá na frente. De acordo com a polícia, o túnel tem uma extensão horizontal de aproximadamente 20 metros. De acordo com a polícia, a estimativa é que em uma semana o túnel alcançaria o presídio. Os vizinhos estranhavam a movimentação. A caminhonete dele sempre tampada, com lona, sempre tampada. Nunca vi ele sair com a caminhonete dele aqui sem não tivesse com a lona. Não vi morador, eu nem sei o que eles faziam da vida deles, só que a gente via chegando e saindo com a caminhonete. Só que a caminhonete chegava e saía toda hora, mas assim, a gente nem sabia o que estava sucedendo. O proprietário do imóvel preferiu não se identificar. Ele disse que não desconfiou da atitude dos inquilinos. Ele fica agora com a responsabilidade de fechar o túnel. A gente alugou recebendo o primeiro mês, o segundo mês pagou normal. A gente não imagina que ia acontecer isso, né? Pois é, a Polícia Civil abriu um inquérito, vai ouvir o casal que foi preso e que até agora não quis prestar esclarecimentos. Hora da nossa imagem do dia e a imagem de animais que acabaram morrendo depois de um raio em Itaberaí. Quem mandou essa foto aí pra gente foi a Lúcia Gonçalves. Ela disse que as 15 cabeças de gado tentaram se esconder da chuva debaixo de uma árvore e acabaram sendo atingidas pelo raio. Um levantamento da Enel mostra que só no ano passado, Goiás registrou mais de 1.200.000 descargas elétricas. A gente vai terminando por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa noite para você. A gente termina com imagens de Anápolis. Até amanhã.